Oh, aleluia, papai. Deus é bom. Amém? Você veio receber de papai nessa noite? Aleluia. Esse é um louvor, grupo de louvor abençoado, amém? Grupo de música poderoso desse. Aleluia. Sabe, amados, a palavra que eu tenho hoje no meu coração, talvez não seja uma palavra que você vai dar muita glória a Deus, mas eu tenho certeza que quando você sair daqui, vai sair com a vida mudada. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A palavra que eu tenho no meu coração hoje, amados, vai tratar acerca de renúncia. Amém? Aleluia. Você está pronto para renunciar a algumas coisas na sua vida? Aleluia. Está pronto para renunciar a algumas coisas na sua vida, para ver Deus operando? Amém? Aleluia. Sabe, amados, que para toda renúncia na palavra de Deus existe uma recompensa. Amém? Para tudo aquilo que você renuncia, para tudo aquilo que você abre mão, Deus está pronto para chegar junto de você. Amém? Deus está pronto para te abençoar, Deus está pronto para te fazer prosperar, Deus está pronto para mover céus e terras a seu favor. Amém? A Bíblia diz, amados, que aquele que crê nada lhe será impossível. Mas muitas vezes nós somos o povo da fé e não estamos vendo a manifestação do poder de Deus. E aí eu passei essa semana toda, amados, remoendo acerca dessas palavras, acerca dessa palavra chamada renúncia. E sabe, amados, em todo o contexto bíblico você vai ver a história de homens e mulheres que em toda a sua vida, quando decidiram atentar para aquilo que Deus tinha, quando decidiram acolher o plano de Deus para a sua vida, quando renunciaram muitas e muitas áreas em sua vida, Deus pôde operar, Deus pôde realizar, amém? E nessa noite não é uma noite diferente. Você renunciou estar em casa, você renunciou estar no conforto do seu lar, você renunciou ir para outros lugares e veio para cá. E eu tenho certeza que Deus tem um maná fresco para você. Amém? Aleluia. Sabe, amados, é interessante saber e é interessante ver na palavra que em todo tempo Deus ele sempre se mostrou muito disponível para manifestar o seu poder na vida daqueles que criam nele. Amém? Deus sempre mostrou-se muito disponível a fazer grandes coisas acontecerem, ou se manifestarem na vida daqueles que estavam esperando nele. Deus sempre esteve pronto, amados, em todas as dispensações, para aqueles que se voltavam para ele. Você vai ver na antiga aliança, amados, homens e mulheres que abdicaram dos seus desejos naturais, das suas vontades, dos seus pensamentos, dos seus ideais, em busca dos ideais de Deus, em busca das vontades de Deus, em busca dos planos de Deus. Você vê também muitos homens e mulheres da nova aliança, no Novo Testamento, homens que abriram mão da sua própria vida, abriram mão dos seus próprios interesses, das suas próprias convicções, para ficar com as convicções de Deus, amém? E aí nós vamos ver, mas algumas pessoas nesse interim, nesse contexto, para que a gente possa, situar a nossa fé, para que a gente possa entender nessa noite, amados, que a nossa vida como crente, como cristãos, como os filhos de Deus, a nossa vida natural aqui na terra é uma vida de renúncia, amém? Para toda renúncia existe uma recompensa, para toda renúncia existe um operar de Deus, para toda renúncia existe uma graça, para toda renúncia existe uma manifestação sobrenatural daquilo que Deus pode fazer. E sabe, nesse exato momento existem coisas na sua vida que você precisa renunciar. Nesse exato momento existem coisas na sua vida que você precisa abrir mão para desfrutar mais de Deus, para ver Deus operando de forma mais poderosa, para ver Deus atuando de uma forma mais visível, de uma forma mais tangível, amém? Nós sempre desejamos ver o poder de Deus, sempre desejamos ver a sua manifestação, sempre desejamos ver o seu operar, os seus milagres em operação, sempre desejamos ver o seu agir em nossas vidas. Mas sabe, amados, eu comecei a pensar e a observar, amados, que todos os homens de fé, para que eles pudessem ver a sua fé operando, eles precisaram renunciar em muitas áreas, amém? E Deus tratou comigo muito fortemente, antes de subir aqui, que tinham pessoas que precisavam, porque precisavam liberar perdão. Sabe, mas liberar perdão é renunciar a si mesmo, é renunciar às próprias convicções. Liberar perdão é muitas vezes você perdoar pessoas que fizeram mal a você, e você se encontrar numa posição em que você está certo, mas para o seu próprio bem é necessário que você renuncie. Aleluia. Eu estava lembrando ali sentada, mas a vida de uma mulher chamada Agar. A Bíblia fala que aquela mulher, ela era serviçal de Sara. Muito obrigado. Ela era uma das servas de Sara.
E amados, um determinado momento que Sara começou a tratá-la de uma forma diferente, a Bíblia diz que Agar, ela saiu da presença de sua senhora, e ela foi habitar no outro lugar. Mas a Bíblia diz, amados, olha como é interessante isso. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo para ir falar com Agar. E diz: o que você está fazendo aqui, Agar? E ela começa a falar um pouco com o anjo, né? Contar para o anjo as verdades que estavam dentro do seu coração. E ela diz: olha, eu saí da presença da minha senhora porque ela tem me humilhado. Ela tem, sabe, detonado com a minha vida. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o anjo fala para ela: vai, volta e humilha-te diante da tua senhora. Sabe, irmãos, se humilhar muitas vezes diante das pessoas parece não ser uma posição muito confortável. Aleluia. Ainda mais para você que muitos tempos da sua vida você pode, sabe, pode ter se passado muito tempo e você, achando que está correto, você não tem hoje nenhuma disposição de voltar para aquela pessoa que te fez algo mal e se humilhar, dizendo para ela: eu quero que você me perdoe. Mas, irmãos, essa é a posição que Deus quer para você. Amém? Isso é renúncia. Entenda isso nessa noite, amados. A renúncia, ela é um princípio, ela é uma chave que vai fazer com que você desfrute o melhor de Deus. Aleluia. Eu já precisei pedir perdão estando certo. Eu já precisei pedir perdão estando errado também. Mas, amados, eu percebo uma coisa: sempre que você se dobra para reconhecer o seu erro, Deus age ao seu favor, irmão. Deus está pronto para agir ao seu favor. Deus está pronto para mover céus e terra ao seu favor. Sabe que Deus precisa encontrar somente uma pessoa correta? Nem sempre a pessoa correta vai ser você. Mas independente se vai ser você ou não, irmão, você precisa reconhecer o seu erro. Aleluia. E é interessante, amados, que a semana toda eu remoí sobre renúncia. Eu falei sobre renúncia. Eu meditei em versículos falando sobre renúncia. Eu ouvi ministrações falando sobre renúncia. E eu sei que toda vez que Deus faz isso comigo é porque Ele vai me usar, ou Ele quer que eu seja usado de alguma forma para ser o canal para isso acontecer. E ontem aconteceu algo, mas na minha vida, que eu precisei renunciar porque eu estava errado. Sabe, irmãos, você precisa entender na sua caminhada que você vai encontrar situações em que você não vai estar certo. E você precisa ser humilde o suficiente para reconhecer o seu erro e ajeitá-lo e consertá-lo. Aleluia. Dentro do contexto de renúncia, mas até pesquisei, né? O que é que significa renúncia? Renúncia é abrir mão de algo. Renunciar é abrir mão de alguma coisa. Renunciar é dizer não quando a sua vontade é sim, ou dizer sim quando a sua vontade é não. Renunciar é você entender que existe um plano e um propósito maior do que o seu próprio. Renunciar é você se submeter à vontade de Deus, ainda que não seja a sua própria vontade. Renunciar é você entender que existe um caminho sobremodo excelente. Aleluia. Sabe que a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos? Aleluia. Os pensamentos de Deus são maiores do que o seu. E nós, amados, nossa muita inteligência, ou na inteligência que nós achamos que temos, nós muitas vezes imaginamos que o nosso caminho é o melhor caminho, que os nossos pensamentos são os melhores pensamentos, ainda que nós sejamos, irmãos, um homem ou uma mulher extremamente intelectual, extremamente sábio, extremamente conceituado, ainda que de fato tenhamos conhecimento em muitas e muitas áreas, ainda que de fato sejamos alguém, amados, que temos a percepção acerca das coisas aí fora, um homem ou uma mulher extremamente estudado, nós precisamos nos render à vontade do Pai. Porque, amados, eu conheço pessoas que muitas vezes, em muitas situações, podem ter o que possuir, podem ter inteligência, podem ter qualquer coisa, mas vivem uma vida que falta alguma coisa. Falta algo, falta felicidade, outros falta energia, outros falta disposição, outros falta cura, saúde. Mas, irmãos, eu tenho uma palavra boa para você, que em Deus nós alcançamos a plenitude. Em Deus nós alcançamos aquilo que nós precisamos. Sabe por quê? Porque Ele é tudo em todos. É Deus quem preenche você. Existe um vazio no homem do tamanho de Deus, amados, que só Deus pode preencher. E sabe, amados, falar sobre renúncia é entender que todos nós, para estarmos no culto de domingo à noite aqui, ou para levantarmos a nossa mão
e recebermos a salvação que Deus tem para nós, nós precisamos renunciar à nossa própria vida, renunciar ao nosso próprio caminho, renunciar ao nosso próprio eu, renunciar à nossa própria vontade e saber que existe uma vontade superior à nossa. Amém? Amados, como é bom andar no centro da vontade de Deus. Como é bom desfrutar daquilo que Deus tem para nossas vidas. Sabe, mas eu entendi uma coisa estudando sobre renúncia. Toda renúncia, no princípio dela, existe como que uma dor. Toda renúncia existe como, às vezes, uma aparente percepção de perda. Sempre que você renuncia a algo que você quer, parece que você está perdendo alguma coisa. Vocês estão calados nessa noite? Aleluia. Sabe, irmãos, mas para toda renúncia existe um crescimento. Sempre que você renuncia a alguma coisa, Deus está pronto para fazer você crescer. Amém? Sabe que às vezes eu mesmo precisei renunciar a uma palavra muito pública que eu mesmo pronunciava. E hoje, meus amigos antigos, eles sempre lançam isso no meu rosto. Sempre que eu gostava lá onde morava, né? Como diz a história, quando eu era pequenininho lá em Barbacena, né? Eu me lembro, amados, que muitas vezes sentado eu e outro amigo meu, muito amigo mesmo, estávamos sentados na calçada e às vezes passavam os irmãos com a Bíblia debaixo do braço. Emiliano, eu era o primeiro a apontar e dizer, eu nunca vou ser um desses. Sabe, irmãos, tem coisas que nós precisamos engolir as nossas próprias palavras. Oh, aleluia. E entendemos que o plano de Deus é maior do que os nossos mesmos, amém? Quantos de nós, não precisa levantar a sua mão, mas quantos de nós no nosso meio diziam consigo mesmo, eu nunca vou entrar numa igreja evangélica? Alguns já entraram. Quantos diziam no seu intelecto, no seu eu, né? No seu interior diziam assim, nunca vou ouvir a palavra vinda de um pastor? Quantos diziam, nunca vou ser crente? Aleluia. Mas hoje, louvado seja Deus, você renunciou aquelas palavras que você disse no passado. Aleluia. E você veio para cá, você veio ouvir a palavra, amém? Aleluia. Aleluia. Mas Deus é bom. Mas sabe que Deus, amados, mesmo quando nós não queremos renunciar ao nosso próprio eu, quando nós não queremos assumir a identidade que Deus tem para nós, quando nós não queremos receber o plano que Ele tem para nós, Deus sempre se mostrou, amados, muito paciente conosco. Deus sempre se mostrou muito longânimo conosco. Nós erramos e Ele está lá pronto para, sabe, não somente nos ajudar a corrigir, como também nos projetar para algo melhor. Amém? Deus, Ele está sempre pronto para isso. Independente se você errou hoje de manhã, se você errou ontem à noite ou sexta-feira, independente de como possa estar a sua vida neste lugar, eu quero dizer para você que Deus está pronto para resgatar você. Amém? Deus está pronto para dar algo para você que o dinheiro não pode comprar. Deus está pronto para manifestar algo na sua vida que com todos os recursos naturais que você possa ter, não tem como você manifestar, só Deus pode fazer. Aleluia. Por isso que tem uma ministração minha que eu prego assim, eu digo algo assim, tem coisas que só Deus faz. E mas de fato tem coisas que só Deus faz. Salvação é algo que só Ele pode fazer. Amém? Homem nenhum pode comprar a salvação. A salvação ela é um presente, a salvação ela é um dom de Deus. O homem não compra a salvação, o homem simplesmente recebe a salvação. Aleluia. Mas, amados, até mesmo para receber a salvação, você não compra, mas você renuncia à sua própria vida natural. Você renuncia ao seu passado e você aceita aquilo que Deus tem para a sua vida. E, amados, eu não poderia nunca falar de renúncia sem citar a vida de um homem muito conhecido na Bíblia. Se eu perguntar a você, com certeza alguém vai dizer, eu vou logo dizer antes que alguém diga. Esse homem chama-se Abraão, amém? Mas pastor, você só vive pregando sobre Abraão? Mas a história de Abraão tem muitas coisas a nos oferecer, a nos ensinar, amém? Eu poderia citar muitos outros, irmãos. Poderia citar Moisés, que não, sabe, ele não quis desfrutar do prazer transitório que a riqueza do Egito poderia lhe dar, mas considerou o opróbrio de Cristo superior àquelas riquezas. Eu poderia citar aqui Noé, um homem, sabe, que a Bíblia diz que Noé andou com Deus. Eu não tinha lido esse versículo antes, quer dizer, já li várias vezes, mas não tinha percebido. A Bíblia diz que Noé andou com Deus. Mas Noé, ele abdicou de uma vida mundana, ele abdicou de uma vida rica lá fora, junto com as pessoas lá fora.
e se dedicou a uma vida para com Deus. E porque ele fez isso, Deus pôde abençoá-lo. Porque ele fez isso, não somente ele, como também toda a sua casa foi salva. Irmão, quero dizer uma coisa para você: quando você renuncia coisas dos prazeres do mundo, Deus está pronto para salvar não somente você, mas toda a sua casa. Aleluia! Sabe que muitas coisas dependem de você. Muitas coisas dependem de você. Sabe, irmãos, um pouco antes de eu me converter, eu me lembro que eu estava vivendo um momento terrível na minha vida. Um pouco antes de conhecer a palavra. E eu pensava seriamente em tentar suicídio. Mas, amados, hoje eu tenho a plena consciência e certeza que aquilo não... Eu até tentei, na verdade. Eu peguei um táxi, irmãos, em Bebedouro. E eu saí de Bebedouro. Quando eu peguei o táxi, que eu entrei no carro, eu disse: olha, me leva para a praia da Ponta Verde. E aí o cara tá certo. Aí quando ele dobrou ali para subir a ladeira do Calmon, eu perguntei: quanto é mesmo que você vai me cobrar para me levar até lá? Ele me falou um valor na época, acho que foi 15 ou foi 20 reais. Isso foi em 2003. Eu achei muito caro aquele valor. Eu disse: tá valor caro, me deixa ali no sanatório que eu vou pegar um ônibus. Entenda, irmão, para quem tinha o pensamento de ir se jogar numa praia, aleluia, mas eu tenho certeza, amado, que aquilo ali foi Deus operando na minha vida. Isso é só para descontrair, amém? É porque o que tem aqui é caldo grosso. Aleluia, eu me lembro, amado, se quando eu subi a ladeira do Calmon, que eu desci em frente ao terminal do sanatório, eu me lembro que a primeira coisa que eu encontrei diante de mim foi a minha irmã. Ela está aqui nessa noite, minha irmã ali, ela se lembra disso. Primeira coisa que eu encontrei diante de mim foi a minha irmã. Eu estava chorando, irmão, que nunca tinha visto chorar daquele jeito, nem menino. E amados, quando eu encontrei com a minha irmã, ela perguntou: o que foi isso? E eu disse, na hora mesmo me veio uma ideia. E eu disse: olha, avisa para minha mãe que eu vou para a União dos Palmares. Já mudou o pensamento. E amados, eu fui para a União dos Palmares. Isso eu acho que era uma sexta-feira, era um sábado. Eu fui para lá com a roupa do couro, deixei trabalho, deixei tudo. Passei uma semana lá. Mas, irmãos, quando eu voltei com uma certeza. Eu voltei com uma convicção. Sabe qual era a convicção? Eu precisava de Deus, irmãos. Sabe, amado, você pode rodar toda a sua vida, mas você precisa entender que você precisa de Deus, irmãos. E eu tenho certeza, amado, que naquele inteirinho, naquele contexto, lá em casa não tinha ninguém crente ainda. Só tem uma pessoa que fazia sempre uma visita lá em casa, que eram tio, tia e um primo. E eu tenho certeza que foi por conta da oração deles que eu não cheguei a praticar ou a tentar me suicidar. E eu entendo hoje, amados, quanto é importante viver uma vida de renúncias. Amém? Porque eles renunciaram antes de mim, eles puderam interceder por mim, ao ponto de mim, ao ponto que eu não me matasse, amém? Amém, aleluia. Ao ponto que eu não chegasse, entenda, amados, a intercessão, porque pessoas se colocaram diante do Senhor por mim, amém? Fez com que, amados, Deus pudesse agir ao meu favor. Entenda isso nessa noite. A sua renúncia vai fazer com que haja na sua vida e na vida daqueles que estão próximos a você um mover e um manifestar de Deus. Amém? Deus está pronto para fazer, Deus está pronto para realizar, Deus está pronto para operar. A Bíblia diz que não existe nada demasiadamente impossível para Ele. Mas diz também que não existe nada impossível para aqueles que crerem nele. Amém? Para aqueles que estão com Ele. Então, se você vive uma vida regrada na palavra, uma vida centrada naquilo que Deus tem, irmão, para você nada é impossível. Amém? Além de Noé, eu poderia citar outros homens aqui. Já citei Moisés, Noé. Eu poderia, por exemplo, citar o profeta Isaías. Amém? Eu poderia citar Daniel. A Bíblia diz, amado, que Daniel, ele não quis se contaminar com as iguarias do rei. O que era aquilo? Era um prazer, amados, que ele poderia ter em comer da comida que o rei comia. Mas ele pediu ao chefe daquele povo lá que alimentasse ele com verdura, com legumes e com água. E diz que ao final de alguns dias, aqueles que foram alimentados, estavam com Daniel, foram alimentados com verdura, com legumes e com água, eles estavam mais bonitos e mais formosos do que aqueles que se alimentavam da iguaria do rei.
Sabe, irmãos, se alimentar de legumes e de água, muitas vezes pode não parecer algo muito gostoso para você fazer. Porque quem gosta aqui de comer folha e diz que folha tem gosto, meu irmão, vou te dizer, viu? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, amados, eu entendo que eles abdicaram de algo, eu entendo que eles renunciaram a algo, porque eles sabiam que aquela comida que era oferecida pelo rei era uma comida sacrificada a ídolos. Eles renunciaram a participar daquilo que o mundo queria lhe oferecer. E por causa disso, Deus os exaltou. Aleluia! E é interessante, amados, que você vai ver que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas a Bíblia diz que eles eram mais sábios do que os demais. Neles se achava uma sabedoria diferente. Sabe, irmão, renúncia manifesta a sabedoria de Deus. Amém? Quando você renuncia, quando você jejua também, você se torna mais sensível para ouvir a voz do Pai. Observa, mas renúncia é uma chave poderosa, amém? Aleluia. Eu posso citar, por exemplo, na Nova Aliança, eu posso citar um homem chamado Levi, que muitos de nós não conhecem ele como Levi, muitos conhecem ele como Mateus. A Bíblia diz, amado, que Mateus ou Levi era um cobrador de impostos. E a Bíblia diz que quando Jesus ia passando por ele, chamou ele e foi jantar na casa dele. A Bíblia diz, amado, que Levi era um publicano e um pecador, mas Jesus foi estar com ele. E quando Jesus sentou-se com ele, amado, salvação chegou. Existe um outro homem que aconteceu muito parecido, que abriu mão também da sua vida pessoal de cobrador de impostos, da sua vida pessoal de riqueza, chamado Zaqueu. Tem uma música, né, aí que a gente canta, como Zaqueu, quero subir, né? A gente muitas vezes, amado, está cantando essa música, mas o segredo não está somente em cantar a música. O segredo está em viver aquilo que a música prega. Sabe, mas Zaqueu, ele queria porque queria ver Jesus, mas a Bíblia diz que ele era de baixa estatura, não conseguia ver. E a Bíblia diz, amado, que ele subiu em uma figueira, e a Bíblia intitula aquela figueira como uma figueira brava. Ele subiu numa figueira para ver Jesus passar. Aquilo chamou a atenção de Jesus, irmão. Sabe, Zaqueu como um publicano pecador, Zaqueu como um cobrador de impostos, era muito perigoso para ele, amado, se ver com um homem que a sociedade naquela época apontava e dizia que ninguém deveria estar com ele. Para Zaqueu, aquela era uma posição perigosa. Mas Jesus olha para ele e diz, Zaqueu, desce que hoje convém comer em tua casa. E a Bíblia diz, amado, que um momento estando eles ali, Zaqueu, depois de ter ouvido a palavra que Jesus pregou, a Bíblia diz, amado, que Zaqueu olhou para Jesus e disse, Senhor, eu vou repartir todas as minhas riquezas com os pobres. E se tinha alguém que eu defraudei, Senhor, eu vou restituir ele 2 vezes mais. Irmãos, o que é isso se não renúncia? Depois que Zaqueu disse essas coisas, sabe o que Jesus Cristo disse? Hoje eu vejo que salvação entrou nessa casa. Isso me leva aqui, amados, que uma vez que nós renunciamos, salvação se manifesta. Aleluia. Zaqueu, amados, ele decidiu enfrentar o que os outros iam falar dele. Porque tanto Zaqueu quanto Levi eram homens conhecidos. Eram cobradores de impostos naquela época, mas cobradores de impostos tinham-se uma noção de que eles eram ladrões. Eles tinham grandes riquezas. Levi, ele não faz como Zaqueu, mas Levi, que é Mateus, também encontrou salvação, ao ponto de escrever até um livro do Novo Testamento, um evangelho. Mas, amados, quando Zaqueu ele encontrou a verdadeira salvação, ele entendeu que já não era mais ele. Ele entendeu que aquilo que ele considerava como lucro ou como algo bom, aquilo era perca diante daquilo que Jesus Cristo tinha para lhe oferecer. Sabe o que ele fez? Ele repartiu a riqueza dele entre os pobres e restituiu os que ele havia defraudado. Ao que Jesus disse, hoje eu vejo que salvação entrou nessa casa. É interessante, amados, que você só vê uma palavra como essa de Jesus depois de você ouvir uma renúncia vindo de Zaqueu. Mas para toda renúncia existe um mover de Deus.
Amém? Eu não sei nessa noite o que Deus quer fazer você renunciar. Talvez alguém tenha que renunciar ao próprio ego, o próprio eu. Talvez alguém tenha que renunciar às próprias convicções. Talvez alguém tenha que renunciar ao próprio orgulho. Talvez alguém tenha que renunciar à própria disposição em fazer o mal. Mas a certeza é que quando Deus expõe para você o seu pecado, e você deixa o pecado, as suas transgressões, você alcança a misericórdia. A misericórdia, ela vem acompanhada de uma graça que Deus quer fazer com que você saia desse lugar e venha para o lugar que Ele quer te colocar. Amém? Queria que você abrisse agora em Gênesis, no capítulo 12. Gênesis 12. Aleluia. Gênesis 12, 1. Aleluia. Abriu lá? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti far-te-ei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. No versículo 1, conforme nós acabamos de ler, Deus diz 4 coisas aqui. Deus fala para ele: sai da tua terra. Depois Deus é um pouco mais específico, ele diz assim, ó, sai da tua parentela. Ele é um pouco mais específico, ele diz, sai da casa dos teus pais. E ele diz, vai para a terra que eu te mostrarei. Amados, Abraão na Bíblia, ele é considerado um dos maiores homens que andou em fé. Eu não consigo enxergar, amados, um homem que abriu mão de tantas coisas na vida como Abraão. Pode ter tido outros que fizeram praticamente a mesma coisa, que se assemelharam de acordo com as suas, com as suas renúncias. Mas, amados, a Bíblia diz, amados, que Abraão, Deus chegou para ele e diz, Abraão, sai da tua terra. Primeiro ponto. Depois ele diz, sai da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Renunciar quando está em vista a recompensa, ou quando sabe que vai renunciar a algo para alcançar outro, é muito fácil. Entenda, se eu, por exemplo, está diante de mim 2 escolhas. Alguém chega para mim, um contexto bem natural, né, que normalmente acontece, né? Alguém chega para você e diz assim, olha, Maria, eu quero, juntamente com a minha família, levar você para jantar na minha casa hoje. E aí do outro lado chega uma outra irmãzinha, um outro irmãozinho e chega para você, Maria, eu queria devolver você para ir para um quiosquezinho que vende ali na rua, um hambúrguerzinho, né? Um hambúrguerzinho bem passadozinho. E aí Maria está aqui diante de 2 situações. Uma é um jantar numa casa de família, o outro é ir para um quiosque que vende hambúrguer. Sabe, irmãos, aqui diante dela, mesmo que ela renuncie uma para ir para outra, ela sabe que de todo modo ela vai ter onde ir, sabe, se confraternizar como irmão, se alimentar. Mas nem sempre, mas pela palavra, nós vamos ver algo tão imediato. Todo contexto de renúncia, mas quando vem da parte de Deus, Ele exige de nós uma disposição de fé. Quando você renuncia a algo por aquilo que Deus diz, você está entrando em fé. Você está entrando naquilo que Deus quer que você entre. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38 diz que o meu justo viverá pela fé. Deus tem prazer, amados, quando você anda por fé. Deus fez isso com Abraão. Abraão, sai da tua terra. Irmão, eu não sei contar você. Eu não tenho vontade de sair de Maceió. Eu tenho vontade de ir fazer uma viagem ou outra, mas sair daqui eu não tenho. Deus foi mais para dizer, sai da tua parentela, da casa de teu pai. Sabe, irmãos, quando Deus falou casa do pai, parentela e terra, ali eram 3 lugares que Abraão não só tinha comunhão com as pessoas, como também ele tinha provisão naquele lugar, como também ele tinha apoio naquele lugar.
Eu começando a ver a vida de Paulo, mas eu vi que Paulo, ele foi também um dos maiores homens que, sabe, não teve a sua vida como preciosa. Muitas vezes, amados, você via Paulo padecendo situações, sofrendo por necessidades, por estar em lugares frios. Mas ele entendia, amados, que estar no centro da vontade de Deus era a melhor coisa para a sua vida. Sabe, irmão, renunciar coisas para se colocar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. Eu estava lendo uma passagem, se não precisa abrir lá em Lucas capítulo 14, versículo 33, assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. E eu estava hoje à noite, né, eu mandei uma mensagem agora de tarde para algumas pessoas. E aí o que acontece? Uma delas me retornou, né, informando que não podia vir para o culto e tal. E aí eu mandei alguma mensagem de volta, né, e ela mandou outra, né, informando que estava muito ocupada e tal. E aí eu mandei esse versículo. E ela veio para o culto essa noite. Aleluia! Sabe, irmãos, quando nós consideramos a palavra, quando nós consideramos a presença, quando nós consideramos aquilo que Deus pode fazer por nós, amados, mais importante do que as nossas próprias convicções, mais importante do que o nosso trabalho, mais importante do que aquilo que nós estamos fazendo, irmão, nós vamos longe do Senhor. Sabe, quando Jesus encontra Pedro, Pedro não estava, irmãos, vagabundando em qualquer lugar. Pedro estava pescando, irmãos. Mas sabe o que eu acho interessante? Jesus olha para Pedro e diz: vem que eu vou ensinar você a ser pescador de homens, irmão. Sabe, mas muitas vezes Deus vai encontrar você trabalhando. Deus vai encontrar você fazendo algo. E Ele vai te chamar para você fazer uma outra coisa. Quando nós ouvimos a voz de Deus, amado, nós prosperamos. Amém? Quando você dá atenção àquilo que Deus tem para a sua vida, você avança, você prospera. A Bíblia mostra, amado, que nós não devemos ter a nossa vida como preciosa. Semana passada eu preguei e ensinei um pouco sobre servir ao Senhor. Eu não sei quem acessa muito o Facebook, deve ter percebido, né? A gente toda semana, o que nós pregamos no domingo à noite, durante a semana é o que está sendo exibido no Facebook. Eu quero convidar você a curtir nossa página lá, tá bem? E durante a semana foi somente falando sobre servir a papai, servir ao Senhor, trabalhar para o Senhor com alegria. Sabe, irmão, você que congrega aqui, você muitas vezes vai cumprir uma escala que você vai ter que escolher entre aquilo que está na sua casa, ou aquilo que está com a sua família, os seus amigos, e servir na igreja. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão, quando você escolhe a coisa certa, Deus honra você. Amém? Quando você se doa para o Senhor, não tem aquele, irmão, não tem aquele na Bíblia que tenha se doado a Deus, que Deus não tenha recompensado ele. Aleluia. Você vê, amado, Deus falando com Abraão aqui: Abraão, sai da tua terra. Sair da terra, amados, para Abraão inicialmente, sabe, quando alguém vai ouvindo uma informação, automaticamente a mente vai processando, né? E aí eu imagino lá, eu me colocando na situação de Abraão, Deus falando com ele: sai da tua terra. Ah, sair da terra é muito confortável, irmão. Porque eu saindo hoje de Maceió, eu posso levar comigo minha esposa, meus filhos, minha mãe, minhas irmãs. Você entende isso? Mas Deus é um pouco específico. Deus é um pouco mais específico. Ele não sai somente da sua terra, sai também da sua parentela. Ou seja, Deus incluiu nisso todo o contexto da parentela de Abraão. Deus foi um pouco mais específico, porque parentela aparenta ser parentes mais distantes. E aí Deus disse também: saia da casa do seu pai, rapaz. Não é que Deus está falando com você, irmão, nessa noite, não entenda mal. Deus não está dizendo para você sair da sua parentela, da sua terra, da casa dos seus pais. Não, Deus não está falando nem para você sair daqui da igreja. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou trazendo para você um contexto de uma renúncia diante de uma palavra vinda de Deus. E Deus para ele: vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmão, não sei quando é você, mas ir para um lugar que você nem sabe para onde é desconfortável, irmão. Mas Deus, amados, em todo contexto de renúncia, Deus sempre tem recompensa. Olha o que ele diz no versículo 2: de ti far-te-ei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Sabe, mas Abraão não tinha como ter recebido tudo isso de Deus, se ele não tivesse ousado crer na palavra do próprio Deus.
Queria que você adiantasse uma página aí, Gênesis capítulo 13, versículo 1. Gênesis 13, 1. Até só uma página, né? Se adianta. Diz assim, ó: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo quanto tinha, e Ló com ele. Era Abraão, ou Abrão, muito rico, possuía gado, prata e ouro. Sabe, irmãos, Deus não tem nada contra as riquezas, sabia disso? Porque a primeira coisa que se manifestou na vida de Abraão, depois que ele obedeceu a Deus, sabe o que foi? Riquezas. Deus não quer que você viva pobre, não. Deus não quer que você viva mendigando, não. Deus quer que você seja rico. Pastor, qual é a base que o senhor deve pregar isso? Lá em Coríntios, diz que Cristo tornou pobre para que nós enriquecêssemos. Sabe, mas enriquecer ou ser rico é diferente de ser milionário. A palavra rico, ela está associada a suprimento. Deus quer que você seja suprido, abençoado. Deus quer que você tenha não somente para você, como também para abençoar, para dar às pessoas. Amém? Abraão era muito rico em gado, prata e ouro, irmão. E sabe o que mais? Ainda era amigo de Deus. Sabe o que é que afasta o homem de Deus? Não é a riqueza. O que afasta o homem de Deus é o amor à riqueza. A Bíblia diz lá em Timóteo, amados, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro por si só não é ruim, mas por amor ao dinheiro, muitas pessoas, amados, elas entram em caminhos de engano. Nós estamos vendo aí, amados, um grande cenário na nossa política brasileira. Pessoas que de uma forma ou de outra desejaram ou queriam ter mais e mais. A sede pela ganância fez com que elas entrassem em situações que certamente não queriam viver. Ter dinheiro não é ruim. O dinheiro, amados, é uma ferramenta. O dinheiro é uma ferramenta de Deus na sua mão, para você fazer o reino de Deus prosperar. E quando eu falo fazer o reino de Deus prosperar, não é só no contexto da igreja local, não é só você dizimar e ofertar, mas é você abençoar as pessoas, é você fazer assistência social, é você fazer as coisas acontecerem, irmãos. Aleluia. Mas, amados, a Bíblia diz que Abraão era muito rico em gado, prata e ouro. Abraão tinha condições financeiras. Eu queria que você fosse agora para Gênesis 18. Gênesis 18. Olha que coisa interessante aqui, ó. Para um homem que renunciou à sua própria vida. Aleluia. Versículo 16. Gênesis 18, 16. Já estou finalizando. Diz assim a palavra do Senhor: tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que eu guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e vereis de fato o que tenho praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim, e assim não sabê-lo-ei. Sabe, amados, quando Deus ele intentou destruir Sodoma e Gomorra, presta atenção aqui, amém? Quando Deus intentou destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz assim, que o próprio Deus se perguntou: eu poderia ocultar isso de Abraão? Mas quem é o homem para o homem requerer de Deus alguma coisa? Quem é o homem para o próprio Deus chegar diante dele e dizer: rapaz, eu não posso esconder isso de Abraão? Mas sabe o que é isso, amados? O poder da renúncia. Porque Abraão renunciou à sua própria vida, à sua parentela, à sua própria terra. Porque ele renunciou viver aquilo que ele tinha antes e entrar naquilo que Deus tinha para ele. Porque ele firmou uma aliança com Deus, amados. Ele encontrou de Deus favor. Ele encontrou de Deus, amados, uma amizade que até mesmo se o próprio Deus fosse fazer algo, Deus descia para perguntar a Abraão. Mas sabe por que foi que Deus fez aquilo? Porque lá em Sodoma, um dos sobrinhos de Abraão estava lá, que era Ló. E sabe o que acontece? Depois você vai continuar lendo na sua casa. Abraão, amado, se coloca diante de Deus.
e pergunta: Senhor, se houverem 50 justos naquela cidade, o Senhor destrói a cidade? E aí Deus diz a Abraão: Abraão, por causa de 50 justos não destruiu a cidade. E aí ele diz: Senhor, se houverem... Vamos ler, por favor. Observe como Deus foi, longânimo com Abraão aqui. Versículo 22, no mesmo Gênesis 18. Então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se dele, disse: destruirás o justo com o ímpio, Senhor? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não apouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazer tal coisa, matar os justos com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor de todos eles. Versículo 27. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50, ou seja, de terem 45 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ao que Deus respondeu: não destruirei a cidade, se eu encontrar ali 45 justos. Disse-lhe ainda Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu o Senhor: não o farei por amor dos 40. Insistiu Abraão: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão, não sei quanto a você, mas se ele estivesse falando comigo, eu não sei se eu dizia para ele: irmão, o que é que você quer logo? Né? Mas Deus, amados, é longânimo, amém? Deus é longânimo, amém? Ele diz assim, disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais uma vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Meu amado, isso é lindo demais. Uma aliança. Porque um homem renunciou à sua própria vida. Porque um homem não teve a sua vida por preciosa, mas se voltou para Deus. Ele pôde até mudar a ideia original de Deus. Entenda isso. Porque qual era a ideia original de Deus? Destruir Sodoma e Gomorra. Mas por causa de Abraão, 10 se salvaram. Amém? Você entende isso, irmão? Você entende o poder da renúncia? Você entende que Deus está chamando você para renunciar a algumas coisas na sua vida? Aleluia! Talvez Deus quer que você renuncie o seu egoísmo. Talvez Deus quer que você renuncie a sua lamentação. Talvez Deus quer que você renuncie, amados, o seu ar de superioridade. Talvez Deus quer que você renuncie, aleluia, a sua indisposição em pedir perdão a alguém. Talvez Deus quer que você renuncie o fato de você estar certo dentro do casamento. Toda vez você está certo no casamento e você está com o casamento quase se acabando, mas você não se volta para o seu cônjuge para pedir perdão, mesmo estando certo. Talvez Deus quer que você renuncie. Aleluia. Talvez, amado, Deus quer que você renuncie coisas tão pequenas. Aleluia. Sabe, amados, existe uma dificuldade muito grande de pessoas para pararem para orar. Aleluia. E às vezes você até se encontra numa situação em que você pode parar para orar, mas você não consegue parar. Talvez Deus quer que você renuncie o seu tempo para Ele. Aleluia. Na verdade, amados, nessa renúncia eu tenho certeza que Ele quer. Todas essas eu tenho certeza que Ele quer. Amém. Aleluia. 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 Sabe, mas talvez Deus quer que você, homem, renuncie a olhar para os rabos de saia. Aleluia. Existe um homem na Bíblia, irmão, chamado José do Egito. E a Bíblia diz, amado, que ele era escravo de Potifar. Mas a Bíblia diz, amado, que ele era escravo de Potifar. Como escravo, Deus chamou José de varão próspero. Um pouco depois de José ser colocado na casa de Potifar, a Bíblia diz que a mulher de Potifar tentou agarrar José. Eu acredito, a Bíblia não fala, eu pesquisei sobre isso.
A Bíblia não fala que aquela mulher era uma mulher muito bonita, mas eu imagino, amados, que a mulher de um oficial de Faraó não era uma mulher feia. Mas, amados, a Bíblia diz que aquela mulher, ela tentava, dia após dia, ter relações com Potifar, ou com José. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. Mas sabe que muitas vezes você, homem, pode estar se sentindo, sabe, um pouco até atraído por alguém que não é certo ser atraído. Porque a Bíblia também não fala, mas eu também imagino, amados, que de alguma forma José poderia ver uma boniteza naquela mulher. Alguma coisa nela poderia atrair José. Mas, amados, ele não se rendeu àquilo que o natural lhe oferecia. Sabe, irmãos, quando ele começou a conversar com aquela mulher, ele disse: olha, o teu marido, ele me colocou como senhor dessa casa. Ele me colocou para tomar conta do negócio dele, ao ponto dele nem saber o que está acontecendo com as finanças. Mas eu não posso fazer isso. Quando ele disse que ele não podia fazer isso, não era para atrair a confiança de Potifar. Ele disse que não podia fazer para não trair a confiança do seu próprio Deus. Aleluia. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. A consciência que nós precisamos ter é que precisamos ser submissos a esse Deus que nós servimos, irmão. Porque trair homens é muito fácil. Se esconder da aparência dos homens é muito fácil, irmãos. Mas se esconder de Deus, irmão, não tem como. Aleluia. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Porque José renunciou aquele prazer transitório, a Bíblia diz, amado, que quando Potifar chegou, a mulher dele anunciou que José havia tentado ou intentado algo contra ela. Se acendeu a ira de Potifar e colocou ele num cárcere. Sabe, mas nem sempre a renúncia, ela vai trazer você para uma condição confortável. Mas é a melhor condição. Aleluia. Sabe por quê? Porque, mas eu prefiro estar numa condição que aparentemente não é muito confortável e no centro da vontade de Deus, do que estar numa condição completamente confortável e fora da vontade de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, irmão. Porque, irmão, entenda, uma condição aparentemente desconfortável, estando no centro da vontade de Deus, Deus pode agir ao seu favor. Deus pode tirar você daquela condição e colocar ele na condição que ele quer que você esteja. Não foi assim que aconteceu com José? Porque a Bíblia diz, amado, que José, ele tinha uma promessa de Deus. Sabe qual era? Ele teve um sonho, amado, em que todos os seus parentes se curvavam diante dele. A revelação daquele sonho, a concretização do sonho só acontece muitos anos depois. José, aquele mesmo homem que renunciou aos prazeres transitórios de ter relação sexual com a mulher alheia, que ficou numa posição aparentemente desconfortável. Depois de um tempo, Deus colocou José sobre todo o Egito. Aleluia. Amados, renúncia te leva para lugares altos, irmãos. Aleluia. Renunciar aquilo que o mundo te oferece, os prazeres transitórios dessa vida, em prol daquilo que Deus tem para você, faz com que você alcance a plenitude de Deus, irmão. Aleluia. E eu não sei quando é você, amado, mas eu considero que estar na plenitude de Deus é muito melhor do que um prazer transitório. Oh, aleluia. Porque, amado, Jesus Cristo mesmo disse, Marcos 3,31, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais vão passar. Quando ele falou a respeito de palavra, ele falou a respeito de reino, ele falou a respeito da vontade de Deus. Mas céus e terra passarão, mas aqueles que permanecem na palavra de Deus, eles ficarão para sempre, irmão. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe, irmão, eu talvez tenha sido muito duro com você nesse ponto, mas essa minha dureza vai salvar a sua vida. Aleluia. Eu posso citar outros homens aqui, eu até anotei uma gama de homens para finalizar. Eu posso citar, por exemplo, a vida de Ruth. A Bíblia diz, amado, que Ruth ficou viúva, teve a oportunidade de se casar, mas não fez. Para quê? Para cuidar da sua sogra. Aleluia. E porque, amados, ela decidiu aquilo de forma correta, Deus a abençoou com um homem maravilhoso lá na frente. Aleluia. Eu posso citar, por exemplo, Timóteo. Quem já ouviu falar de Timóteo aqui? Aleluia. Tem muita gente que está lendo um livro dele por aí, né? Aleluia. Mas sabe, mas uma das frases que eu vi, que Paulo falou a respeito de Timóteo, é o seguinte: ele era um líder que cuidava
dos interesses do povo. Ou seja, Timóteo, mas não tinha sua vida por preciosa. Sabe que muitas vezes, irmãos, ou na maioria delas, ou todas elas, você também foi chamado para cuidar dos interesses do seu irmão? Porque a Bíblia diz, irmãos, que a gente não deve atentar somente para o que é nosso, mas também para o que é dos outros. Dos outros, parece até aquele... dos outros. Não é para você olhar, é para o irmão, tu comprou isso. Não, amados, mas é para você ajudar as pessoas. Se compadecer das pessoas. Amém? Nós estamos levantando, amado, o departamento da assistência social. Todo domingo estou declarando isso. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Olha, cadê o Reinaldo e Rosa? Cadê eles? Aleluia, olha eles ali. Ó. Ai, que responsabilidade na mão de vocês, viu, irmão? Meu Deus do céu. Amado, essa igreja ela vai ser conhecida como uma das igrejas que mais faz assistência social nessa cidade. Aleluia. Eu estava conversando um dia desses com a Deana, mas nós temos ali naquele estacionamento ali muitas salas. E já veio ideia para derrubar aquilo daquilo ali, já veio ideia de um monte de coisa. Mas sabe aquelas salas do final ali, elas podem se transformar em consultórios médicos? Aleluia! Quem é médico aqui? Aleluia! Eu não tenho nenhum médico. Ô, glória, vai chegar um... Temos aqui, ó, Josivan, amém? Temos a Deane também, que é odontóloga. Sabe, amados? Vai chegar um tempo em que vocês, que congregam aqui, vão ter oportunidade de servir a população lá fora. Amém? O conhecimento que Deus está depositando na sua vida, que você está adquirindo, não é só para usufruto próprio, mas é para servir ao povo. Amém? Entenda isso, amados. O que nós temos é para servir as pessoas. Amém? E isso também é renúncia. Amém? Eu poderia citar, por exemplo, a vida do próprio Pedro. Eu poderia citar também a vida de um homem chamado Eliseu, que durante toda a sua vida, ele desistiu de trilhar o seu próprio caminho para servir a um homem de Deus. A Bíblia diz que Elias, amados, ao encontrar Eliseu, Eliseu estava cuidando das suas juntas de bois. Quando Elias chama Eliseu, sabe o que ele faz? Ele mata os bois, frita tudinho, dá para o povo, queima as carruagens e vai seguir Elias. Sabe, irmãos, nem sempre seguir o plano de Deus vai ser aquilo que a gente almeja fazer. Mas no centro do plano de Deus a provisão. Amém? Elias abriu mão da sua própria vida. Elias abriu mão da sua própria fazenda, daquilo que ele possuía, para seguir a unção. E algo aconteceu. Você entende isso? Eliseu, amados, foi um dos homens que também efetuou grandes milagres. Na verdade, ele efetuou o dobro de milagres que Elias efetuou. Entenda isso. Simplesmente por causa de uma renúncia. Amém? E eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite. Queria chamar aqui o tecladista. Amém? Aleluia. Deus vai ter um plano na sua vida. Amém? Glória. Eu queria que toda a igreja...